Qual o poder de influência de um filme ou de um seriado no comportamento das crianças e adolescentes? Por que é importante respeitar a classificação indicativa de um filme, por exemplo? Eu trouxe esse assunto aqui no Ver Mais devido à repercussão da série Round 6 da Netflix. O seriado apresenta uma narrativa na qual alguns participantes enfrentam desafios mortais baseados em brincadeiras infantis. Batatinha 1, 2, 3, bolinha de gude. A série é considerada imprópria para menores de 16 anos. Nós estamos conectados com a psicóloga Sabrina Rossana Mello, que atende crianças e adolescentes. Ô, Sabrina, boa tarde, seja bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, muito obrigada. Olá, todo mundo. Prazer estar aqui, Celi. Prazer é nosso. Sabrina, então vamos lá. Primeira pergunta. Qual o poder de influência de um filme ou de um seriado no comportamento psicológico das crianças e adolescentes? Então, são muitos os efeitos, né? E são muito também os prejuízos. Quais são eles? Quais os principais, Sabrina? Então, todos estão relacionados principalmente com o cognitivo dessa criança, desse adolescente, com o lado emocional e também com o comportamental. E é gravíssimo, sim, a exposição, né, dessas crianças e adolescentes a um filme, no caso, uma série, né, como essa. Uhum. No caso, sim, as mudanças podem ser perceptíveis de imediato, por exemplo. A gente falou de um caso aqui, mas são várias situações, né? Um filme violento, a criança violenta, enfim. Como é que você analisa isso no campo psicológico, Sabrina? O que acontece? São pesquisas comprovadas, né? Então, a questão da exposição dessa criança, tá, a filmes violentos, a criança tem uma consequência de repente, estar imitando, né? Tem a questão da agressividade, o medo que causa, né? A ansiedade também, então, e principalmente a percepção errônea da realidade que essa criança pode começar a vir a ter. Ah, pois é, né? Por exemplo, nós estamos falando de duas situações, crianças e adolescentes. E o adolescente até 16, porque a classificação, por exemplo, daquele seriado é 16 em diante. Geralmente, quando a gente vê filmes com cenas violentas, é mais de 16. E depois com cenas de sexo, enfim, mais de 18. Então, assim, esses adolescentes, o que pode também ter de consequência? Você falou da criança também. Tem diferenciação nesses dois? Então, o adolescente, tanto o adolescente quanto a criança, querendo ou não, eles estão em desenvolvimento, né? Então, a gente tem que saber que eles estão em desenvolvimento. Então, realmente prejudica, porém, não tem como proibir esse adolescente, né? Até a criança ainda que a gente consegue ter o controle, né? Os pais têm controle, né? E cada um também sabe, né? Até o limite que podem assistir ou não. Uhum. Porém, nós sabemos da classificação e nós sabemos também que esse adolescente, a maioria, tanto que virou repercussão dessa maneira, porque a maioria de crianças e adolescentes assistiram, sim, devido a chamar a atenção a questão de brinquedos, né, de brincadeiras, na verdade, infantis. Uhum. Então, o prejuízo, tanto para o adolescente e para a criança, é o mesmo. Uhum. A questão é que o pai e a mãe, o que tem que fazer com esse adolescente? Ele tem que, em vez de proibir esse adolescente, ele tem que falar sobre esse assunto com o adolescente. Uhum. E mostrando que a nossa sociedade não vive aquilo ali. Não é o que nós queremos na nossa sociedade. Uhum. Né? Nós queremos, sim, o outro lado, o amor, sim, né? Sim. A união, e não queremos esse outro lado violento, como é passado no filme. Tem que começar inclusive ia ser minha segunda pergunta, como os pais devem agir, né? Então, acho que essa conversa, né? Eu acho que essa introdução do adolescente ao mundo diferente, né? Da imaginação, da ficção, também é importante. Também você não pode colocar o seu adolescente numa bolha, né? Mas é importante a participação dos pais. Por exemplo, a escola dos meus filhos, uma escola aqui de Criciúma, informou ontem, através de um e-mail, enfim, de um sistema interno dos pais, a preocupação com relação a assistir esse seriado, né? É importante os pais estarem atentos ao que os filhos estão assistindo, então, né? Sim, é importante estarem atentos e também colocando os limites. Nós precisamos proteger as nossas crianças, proteger os nossos adolescentes. Se o seu filho, de repente, ele assistiu, ele viu, converse com ele sobre, né, a série, converse sobre esse assunto, mostre a nossa realidade, porque aquilo é uma ficção, mas entra na imaginação e na memória deles. Uhum. Então, quando eles vão brincar com uma bolinha de gude, que é uma das cenas do filme,
existe ali mortes também. Então, essa criança também, esse adolescente que também viu, pode ficar associando a violência. Então, é importante que esse pai e essa mãe esclareça que aquilo é uma ficção e que não é legal realmente, né? A classificação já está falando, é a partir de 16 anos, então certo é não assistirem. Mas se assistiram um pedaço, alguma parte, enfim, viram em uma propaganda, converse sobre o assunto, oriente e mostre, né, a nossa realidade enquanto sociedade. Bom, nós falamos de uma situação, mas atenção, País, eu acho que esse fato ele acende um debate. A internet, por exemplo, não tem classificação. Aqui na nossa TV nós temos classificação. A internet não existe. Se o adolescente não está logado com o seu perfil, com a sua identidade, ele consegue ver o que ele quiser no YouTube, por exemplo. Então, assim, o Round 6, ele é a ponta do iceberg. Você tem que ficar ligado, né, Sabrina? Porque a internet é um território sem lei, se você deixar ele livre. Então, é muito importante que tudo, não só esse seriado desse streaming, tem que ser acompanhado. Agora eu estou dando uma opinião aqui com base, claro, em leituras. E para finalizar aqui com a Sabrina maravilhosa, alguma recomendação aos pais? Então, alguma mensagem final, Sabrina? Tenho sim, tá? O que eu quero falar para você, e é o que nós também fizemos em terapia, né, nos processos terapêuticos, é o cuidado com a mente dessa criança e desse adolescente. Se você perceber qualquer tipo de comportamento, não faça de conta ou deixe para amanhã resolver. O quanto antes, né? Leve seu filho no psicólogo, né? Leve ele realmente a um psicólogo para poder estar ali conversando e você, de repente, descobrindo coisas que você não sabe. É necessário, né, você oportunizar o seu filho, fazer uma terapia. Oportunize ele. É importantíssimo, né? Se todos os pais soubessem que não é somente uma conversa, é um estudo, existem técnicas, é uma ciência, tá? Então é muito importante. Sim. Então presenteie o seu filho com uma terapia, né, com um profissional. Sim. Você vai ver que vai fazer a diferença na vida dessa criança. Então a nossa mente, eu falo muito sobre isso no meu Instagram, sobre saúde mental e saúde emocional. Com certeza, assina embaixo, a gente sempre fala de saúde mental aqui. Beijo no seu coração, querida. Obrigada, Sabrina. Beijo. Valeu, assunto sério, hein? Agora você vai poder entender isso quando estiverem falando nas redes sociais, né? Atenção, a vovó, a mamãe aí de casa.